Abram, por favor, duas passagens. Lucas, capítulo 2, Mateus, capítulo 1. Vamos ler em Lucas, o Evangelho, capítulo 2, primeiro. Glória a Deus. Lucas, capítulo 2, vamos ler 10 e 11. Hoje é dia de Natal. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Capítulo 1, 18 a seguir de Mateus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Santo Pai, lemos a palavra, lemos as Santas Escrituras e reconhecemos que nada somos sem o Senhor e que precisamos ouvir a palavra que o Senhor tem para nós. Por isso, ó Deus, fala conosco, mesmo através de um fanico de barro. Fala conosco as palavras que o Senhor tem, a maneira que o Senhor é, do jeito que o Senhor quiser, mas que seja tão somente o Senhor falando conosco. Oramos juntos e os que creem e concordam vão dizer amém. Em nome de Jesus. Tome assento. Diga: o dia em que tudo mudou. Repitam. Esse foi o maior de todos os dias existentes e que existirão ainda na face da terra. O dia que tudo mudou. O dia do nascimento do Salvador. Neste dia não nasceu uma religião, não nasceu neste dia uma associação, não nasceu neste dia uma nova forma de viver. Não, nesse dia nasceu o Salvador Jesus. Muitas vezes, por causa das religiões, a gente não vê Jesus. Por causa das religiões, muitas vezes, por causa de nós. A gente vê Jesus da maneira errada e não bíblica. Nós não podemos conhecer Jesus pelas tantas coisas que ouvimos. Nós temos que conhecer Jesus por dois caminhos principais. O primeiro caminho, não mais importante que o outro, a palavra de Deus. A verdade está aqui. Segundo caminho, o encontro com Ele. E Ele mesmo disse: eu sou o, artigo definido, o
caminho. Se nós queremos chegar no céu, não é pela religião, é por Jesus. E eu faço questão de afirmar isso, não criticando, como certas pessoas criticam, falando, olha, é religioso. E às vezes eles falam de religioso ou espírito de religiosidade de uma maneira muito errada, porque todos nós temos o espírito de religiosidade em nós, todos. Todos nós temos. E todos nós temos que ter uma religião. Então, às vezes a pessoa fala, olha, o espírito de religiosidade. Uai, toda e qualquer maneira de servir a Deus vem com o espírito de religiosidade. Só que ele tem que ser doutrinado pela palavra. Quando Jesus nasce, meus irmãos, nasce para nós o que jamais teríamos para sermos salvos. Estão prestando atenção? Quando Jesus nasce, repita, nasce para mim o que eu jamais teria sem Ele. Nasceu o Salvador. Ninguém poderá ser salvo sem Jesus. Segundo a palavra de Deus, nós temos que anunciar isso até os confins da terra, porque não há salvação fora de Cristo, não há Salvador fora de Cristo, não há caminho fora de Cristo. Nós temos que entrar neste caminho, e para entrar no caminho que é Jesus, vocês já sabem, nós temos que fazer algo que parece que nesse tempo é impossível para alguns, que é negar a si mesmo. Não tem como você aceitar o caminho que Jesus propõe, querendo que seja no seu caminho. Você entende isso? Entende mesmo? Porque a maioria de nós quer o nosso caminho para chegar até o céu. Não, o caminho é Jesus. E como que eu entro nesse caminho, Jesus? Pelas sagradas escrituras. Então não adianta escolher uma religião, porque lá a Bíblia parece que é mais suave. Não, a Bíblia é a mesma em qualquer lugar. O Evangelho é o mesmo em qualquer lugar. É que tem às vezes lugares que omitem certas coisas que são essenciais para a salvação. Tá, vamos perguntar aqui. O caminho para servir Jesus é largo ou apertado? Quem sabe disso? Mas a gente escolhe qual? Sejam honestos. Qual? Eu vou na igreja o dia que eu quero, eu jejuo o dia que eu quiser, eu concordo com a doutrina do jejum, às vezes um pouco, depois discordo demais. Eu concordo que tem que orar, depois eu discordo que tem que orar. Eu falo que tem que orar, mas não vem para a oração. Eu falo que não pode mentir, mas minto. É uma coisa bem louca, insana. Nós temos que, para que essa notícia, a maior de todas elas, incomparavelmente, faça diferença na minha vida, eu tenho que entrar nesse caminho. Eu tenho que entrar nesse caminho. E volto a dizer, se não negar a você, e eu não negar a mim mesmo, eu não consigo. Não vai funcionar. Porque eu vou querer a minha vontade de volta durante a trajetória. Tem que entregar a chave e deixar. Sabe o que é o problema de servir a Deus? O problema do ponto de vista de nós para Deus, é que Deus não tranca a chave. Ele deixa a chave disponível. Irmão, chave disponível para quem é? Tem gente que pega a chave assim, ó, disfarçando. Tinha não? Pergunta para o seu irmão aí, você disfarça assim? Pega de volta. Chega um namoradinho, mas o menino é bonitinho. Aí, só que ele não tem fé. A mesma fé, sabe? Não, mas ele é honesto. Tá.
mas ele está nesse caminho? Só não está no caminho, mas ele é gente boa. A gente pega a chave de volta. Jesus fala, através de Paulo, 1 Coríntios 6,14 a seguir, que é julgo desigual. Sim ou não? Tem jeito de servir Deus e Baal? Tem jeito de agradar o templo dos ídolos e o templo de Deus? Tem comunhão entre o fiel e o infiel? Então por que eu vou dar um jeitinho de arrumar um jeitinho para dar um jeitinho para arrumar um jeitinho? Não, mas o menino é melhor do que muitos que estão na igreja. Tá, mas ele é fiel? Não. Então, o problema de entrar no caminho é a nossa vontade que vai no negócio. E a nossa vontade não pode mais reinar, é a vontade dele. É o propósito dele. Deixa eu te falar, quem nasceu foi o Salvador. Ele não só nos leva para o céu, que isso é o máximo, é maravilhoso, mas ele nos salva de nós mesmos. Ele nos salva das nossas decisões precipitadas. Ele nos salva dos nossos caminhos errados. Ele nos salva dos nossos desejos errados. Ele nos salva, meus irmãos, das nossas escolhas precipitadas. Mas nós vivemos pegando a chave de volta. Por quê? Não é assim que eu penso. Quando a gente fala, não é assim que eu penso, na verdade a frase deveria ser outra, não é assim que eu quero. Porque não importa o que você pensa. Se você é de Deus, importa o que Deus pensa, o que Deus fala, o que Deus quer. Por isso que o nome é negar a si mesmo. Só que a maioria não quer isso. É interessante, né? Eu estava dizendo isso na festa da família, alguma coisa semelhante a isso. A gente quer o céu, sabe que o Filho de Deus veio, mas a gente não ouve Ele. Verdade ou mentira? Diga, eu quero o céu, só se tu quiser. Se quiser o inferno, não diga, tá bom? Diga, eu quero o céu. O Filho de Deus veio, morreu no meu lugar. E Ele disse que eu tenho que obedecer a palavra dEle para morar no céu. E qual a decisão que você vai tomar? Porque o trilho é a palavra. O dia que tudo mudou foi o dia que Jesus nasceu. Agora tem um dia que tudo muda na minha vida. O dia que eu deixo Jesus nascer no meu coração. Uma coisa é o dia que tudo mudou, que foi o dia que Jesus nasceu. Porque aí a história foi dividida antes de Cristo. Até um ateu, se ele for historiador profissional, ele tem que pôr lá 200 antes de Cristo. 300 depois de Cristo. Ele tem que escrever o Cristo lá. Porque o Senhor Jesus dividiu a história. Então foi o dia que tudo mudou. Entre estas e outras tantas coisas. E o dia que tudo vai mudar na minha vida? O dia que Ele nascer no meu coração de verdade. Enquanto, escutem isso, enquanto isso não acontecer, tudo mudou na história, mas nada mudou na minha vida. Você entende? Tudo mudou na história, porque Jesus já veio, Jesus já nasceu, foi anunciado aquela coisa toda, mas eu ainda não deixei Ele nascer no meu coração. Você pode estar na igreja, pode ser batizado, pode ter 50 anos de igreja, 200 anos de igreja, que não vai adiantar nada. Tem que nascer de novo. E para nascer de novo, você tem que deixar Jesus nascer aqui dentro. Lembra da história de José e Maria procurando um lugar para Jesus nascer? E não achou lugar, não tinha lugar para ele nascer? O que aconteceu? Eu já fui lá umas 3, 4 vezes. Nos lugares onde tem as cavernas, onde supostamente Jesus nasceu. E eles contam toda a história ali na Vila dos Pastores, lá tem outro nome lá. Aí, quando ela
não acha lugar, ela vai para uma estrebaria e Jesus nasce lá. Jesus nasce dando uma lição para nós tremenda, porque o Rei dos Reis não vai nascer no palácio, ele vai nascer numa caverna, num lugar simples. Jesus não nasce em coração de exaltado. Exaltado nunca vai conhecer o Filho de Deus. Ele nasce num coração que se humilha, que se abre para Ele, que diz: Senhor, eu preciso de Ti. Um coração que confessa: eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Salvador. Me arrume um Salvador, eu preciso. Por isso que ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Eu não vim para quem não precisa de mim, eu vim para quem precisa de mim. Eu preciso de um Salvador. Miserável homem que sou, quando fugirei do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, com desejos absurdos, com vícios. Miserável homem que sou, morto em delitos e ofensas. Miserável homem que sou, que maquina o mal, da natureza perversa, caída, distante de Deus. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de alguém que me salve. Enquanto você não sentir isso, você pode até estar na igreja, mas jamais a sua história vai ser mudada. O dia que tudo mudou para o ser humano é o dia que ele reconhece a miserabilidade dele, a distância que ele está de Deus, o homem que ele é, o mal que ele é em si mesmo. E ele proclama dentro da sua alma: eu preciso de um Salvador. Você lembra como você era antes de Jesus? A gente julgava perversidades como sabedoria, que enganava os outros, que saía bem de certas situações. Nossa, eu enganei a pessoa, eu vendi meu carro, o motor fundido, o cara comprou. Rapaz, demorou 1 ano para o motor depois aparecer, tudo que eu já sabia que ele tinha. Nossa, mas eu sou sábio. Sábio ou enganador? Não tem gente na igreja que ainda com esta natureza ainda? Nossa, eu fiz e o pastor não viu. Com quem que o pastor vai fiscalizar os outros? Tem gente que fala assim: nossa, fulano é da igreja lá do pastor fulano de tal, será que ele não vê isso? Não, não vê não. Não vê não, ele não é Deus. Ele prega a palavra. Agora, o caráter de cada um, ao ouvir a palavra, é conhecido na prática de cada um. Quando a pessoa encontra Jesus, ele tem vergonha desse tipo de atitude. Nossa, eu fiz... E ele não suporta guardar isso, ele vai confessar, ele vai fazer alguma coisa para curar isso. O dia que Jesus nasceu, toda a história mudou. Mas para que a sua e a minha mude, é necessário que ele nasça dentro de nós. Ele não vai nascer num coração de quem não precisa dele. E tem muitas formas de não precisar de Deus, muitas formas. Quando eu desprezo a palavra de Deus, eu estou dizendo: não preciso de direção, porque essa palavra é bússola, é lâmpada para os meus pés. Quando eu não tenho vida de oração, eu estou dizendo: não dependo de Deus, porque a pessoa que ora, a oração já é uma declaração de eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. E aí vai, são declarações, são corações que abandonam Deus com outros nomes. E a gente conhece isso. Você vai no Facebook de uma pessoa, aí você chega lá, pelas postagens do Facebook, você sabe se ela é dependente de Deus ou não. Quando eu sou dependente de alguém, eu vivo para agradar esse alguém.
Ou não? Hã? Por isso, filhos, saibam, tenham aos seus pais sempre gratidão. Sejam gratos ao pai da cara feia, ao pai das regras duras, ao pai que te diz não, ao pai que te diz sim, porque se ele está fazendo essas coisas, ele está revelando pelo menos uma coisa para você: ele está preocupado com você e com seu futuro. Você tem alguém que te ama. Seja grato ao seu pai, por mais que ele não consiga comprar um iPhone, quem sabe, para você, mas ele está trazendo o pão de cada dia para você. Ele está trabalhando para que você vista, para que você calce. Seja grato ao seu pai. Deixa eu falar uma coisa: vocês terão filhos. Tudo que plantarmos, colheremos. Em matéria de encontro, e eu estou falando isso por causa do Natal. Tem muita gente que dá Feliz Natal para todo mundo nesse dia, o mundo inteiro fala sobre Natal, mas a partir de amanhã a visão e o foco é outro. É o dia que Jesus vos nasceu o Salvador, o dia que Jesus nasceu, tudo mudou. O dia que ele nascer no seu coração, tudo mudará na sua vida. E eu olho para Pedro, para analisar os 3 encontros que Pedro teve com Jesus, que mudou toda a vida de Pedro. O primeiro encontro, ele tem com Jesus em Lucas 5. Ele está vindo de uma pesca frustrada. E Pedrão é aquele da boca dura. Imagina o jeito que ele chega de uma pesca. Eu não vou mexer com pescar mais. Eu não sei porque que eu mexo com isso. Os peixes somem tudo. É uma miséria um negócio desse. Jesus olhou para ele. Esse camarada vai ser pescador de homens. Jesus não nos conhece pelas palavras que saem da nossa boca. Ele conhece a nossa essência. E Ele é perfeito em conhecer, trabalhar e fazer com que essa essência seja extraído dela o melhor dela. Aí Jesus falou: ô Pedro, estou querendo seu barquinho para mim fazer uma pregação aqui. Você pode chegar o barco aqui? Sim, está aqui, fala aí o que o senhor quiser. Por que ele escolhe o barco de Pedro? Porque Pedro é quem precisa prestar mais atenção no que Jesus falaria. Tem hora que Jesus permite acontecer certas coisas na sua vida, porque Ele quer chamar a sua atenção para Ele mesmo. Porque antes destas coisas, as nossas atenções estão para outras coisas. E Jesus permite coisas fortes, porque a gente não olha para Ele se essas coisas fortes não acontecerem. E isso é obra da misericórdia de Deus. Não, está aqui o barquinho. Aí Jesus sobe e começa a pregar. E creio que Jesus pregou sobre a fé. Porque depois disso ele vai falar: Pedro, vai lá no mar, lança-te ao mar alto. E vai lá e lança a rede. Pedro falou assim: mas Senhor, nós pescamos a noite inteira, não pegou nenhum peixe. E o pescador sabe que se os cardumes não sobem de noite, de manhã muito menos, né? Mas sobre a tua palavra, ou seja, ele pregou algo sobre a fé. Eu imagino isso. Sobre a tua palavra nós vamos lá. Ele pegou no barquinho e foi. Chegou lá. Me ajuda aqui. Aí a riva, chacoalhada de peixe. Ele tem que chamar o outro barquinho para eles dividirem peixe, tanto peixe, uma pesca maravilhosa. Quando ele chega na praia, ele nem pensa nos peixes, ele corre até Jesus, primeiro encontro.
ao ter visto tudo aquilo e ter ouvido o que Jesus falou e ter atendido a voz de Jesus, ele espanta com tudo aquilo, se ajoelha diante de Jesus e tem um primeiro encontro e diz: afasta-te de mim que sou pecador. Você quer encontrar com Jesus? Você nunca vai ter um encontro com Ele se não reconhecer que é pecador. Porque só precisa de um Salvador, um pecador. Só precisa de um grande Salvador, um grande pecador. Só precisa de um Salvador, um miserável, um homem nojento, uma mulher nojenta, que não sabe viver a vida, que sabe que ela é nada. Essa precisa de um Salvador como Jesus Cristo, porque como foi lido 1 de João 4, 7 a seguir, Ele é amor. A primeira coisa que você tem que reconhecer: eu sou pecador, aleluia. E juntamente com isto, reconhecer a santidade do Salvador. Eu sou pecador, o Senhor é santo. Por isso que ele vai dizer: afasta-te de mim, o Senhor é santo demais para mim. O Senhor é puro demais para mim. Tem gente que diz que nem precisa de Jesus. E eu não estou falando de religião. Estou falando do Salvador. Tem gente que não precisa de Jesus, porque vai na igreja o dia que quer. Eu preciso de Jesus todo dia. Eu preciso de Jesus. Tu precisas de... Pecador, vem para a luz. Tu precisas de... O primeiro encontro de Pedro: eu sou pecador, o Senhor é santo demais. Queridos irmãos, Isaías está vivendo uma vida com Deus sem Deus. Tem muita gente que é assim, vive uma vida com Deus sem Deus. Judas andou com Jesus sem Jesus. É algo absurdo, mas é real. E Isaías, ele vivia uma vida com Deus sem Deus. Ele vivia pregando: ai dos prostitutos, ai dos que se prostituem, ai do bebedor de vinho, ai, falando ai de todo mundo. Mas o dia que ele teve um encontro com Deus, ele disse: ai de mim, que sou pecador. O dia do encontro com Ele, não tem jeito, você entende: eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Me arrume um Salvador, me ache um Salvador, eu preciso de um Salvador. Carabianai. Por que você precisa de um Salvador? Porque eu sou um pecador. Isaías, quando teve esse encontro, ele diz: ai de mim que sou pecador, habito no meio, eu tenho lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros também. E aí o que Deus faz? Espera aí, Isaías, o Senhor mandou um anjo pegar com Atenaz uma brasa viva do altar, foi lá e purificou. Porque ele veio para fazer isso. Ele veio para que a gente tenha noção de quem somos, para Ele nos transformar em quem Ele quer que sejamos. E aí vem o negar a si mesmo. Mas Pedro tem esse primeiro encontro. O segundo encontro de Pedro, capítulo 22 de Lucas, Jesus fala assim: ô Pedro, Satanás pediu para peneirar contigo mais uma vez. É, Senhor, mas não tenha medo. Eu intercedi por ti. Aí quem sabe Pedro podia perguntar: então ele não vai vir mais? Não, ele vai vir. Só que eu intercedi para que você não perca a fé. O segundo encontro é quando nossa fé é provada. Está entendendo ou não? E quando que a nossa fé é provada? Com as diversas tentações, as provações mais diversas, as situações que nós vivemos a vida.
Se você considera-se pecador e precisa de um Salvador, nesse momento você vai revelar que não deixa o Salvador, que você depende do Salvador, que você precisa do Salvador. Só que Pedro olha para Jesus, Jesus fala assim: mas ó, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Nunca que eu vou negar o Senhor, jamais negaria o Senhor, contigo eu vou até a morte. Mas, pois é, Pedro, tu vai me negar antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E o Pedro fala: nunca. Daqui um pouquinho, Jesus é pego, está sendo julgado, Pedro vai para o pátio, aí vem a primeira negação: não conheço Jesus. A segunda negação: não conheço Jesus. E a terceira negação, quando ele começa a espraguejar: eu não conheço esse homem. Irmãos, enquanto a gente não tiver um encontro definitivo com Deus, a gente tem facilidade de negar Jesus. A gente nega na faculdade, a gente tem vergonha de dizer que é crente, vergonha de dizer, a gente arruma um nome mais suave, para não complicar a coisa. Pedro negou. A terceira vez, quando ele nega, o galo canta. E quando o galo canta, aí tem a briga, se isso era a 4ª vigília da noite, que tinha um nome, não quero entrar em nenhuma conjectura teológica. Quando o galo canta, quando acontece o sinal, Pedro cai em si, e ele olha para Jesus, versículo 61, por ali, ele olha para Jesus e Jesus olha para ele, e esse é o segundo encontro. Quando ele olha para Jesus, ele lembra, Jesus falou que ia negar ele. Só que quando Jesus olha para ele, Jesus lembra: eu falei que tu me negarias, mas também te disse, quando tu te converteres, ajuda os teus irmãos. Então esse segundo encontro, é o segundo encontro que revela o quanto eu sou um miserável negacionista. Sou pecador e sou negacionista. Não, igual quando eu estava, Jesus me converteu na presbiteriana, e eu estava ainda começando, estava numa fila do Banco Itaú, e aí chegou um camarada que me conhecia, Zaca, era o meu apelido, né? Zaca, fiquei sabendo que você virou crente, rapaz, você está doido. Eu falei: graças a Deus, Jesus transformou minha vida. Ele disse: é verdade? Eu falei: verdade, e foi de verdade mesmo, Jesus é real. Aí disse: mas você é daquela igreja, daquele povo que faz barulho, fica gritando, não sei se Deus é surdo. Eu falei: não, rapaz, sou daquela igreja sem barulho. Deus não é surdo? Quem facilitou? Só que eu não vi que no segundo atrás de mim, ou terceiro, não sei, estava o Valdeir, que depois eu vou conhecer ele, que eu não conhecia, da Assembleia de Deus. Aí ele pega e me encontra, ali depois que eu vou lá na fila e resolvo meu problema, ele vem: ô Zaca, eu ouvi você falando lá e tal, eu sou da Assembleia de Deus. Ele falou assim: mas fique tranquilo, é porque você ainda não conhece, mas o dia que você conhecer, você vai entender, fica tranquilo. Irmão, quando Jesus me batizou com o Espírito Santo falou no meu ouvido: vá para a Assembleia de Deus. Eu fui para a Assembleia de Deus, me tornei o crente mais barulhento da igreja. Enquanto a gente não conhece, a gente é negacionista. É por isso que tem muita gente falando assim: não precisa falar nome do demônio para expulsar demônio. Tem demônio que tem que falar o nome. Não, mas os teólogos, PhD, fulano, pós-doutorado de tal, e está dizendo que tem que estar no meio para entender. Tem que passar por situações para entender.
Cuidado com o que você fala, porque às vezes você está levantando contra Deus, falando de Deus, das coisas de Deus. Eu lembro quando Deus me usava para obturações de ouro nos dentes, de prata, de platina, correção de arcada dentária, e Deus me usava naqueles milagres e tudo, e o povo começou a falar que era demônio. Entristeceu o Espírito Santo, entristeceu os canais de Deus. Cuidado, o diabo não faz nada que glorifique o nome de Jesus. Não seja negacionista. Ah, não precisa de orar daquele jeito. Tem gente que precisa orar daquele jeito. Ah, ele faz barulho demais, ele faz barulho de menos. Ele ora alto demais, ele ora baixo de menos. Não seja negacionista. Cada um tem uma maneira de ser. Um é Paulo, outro é Pedro, outro é Tiago, outro é Apolo. Cada um tem uma maneira de ser. O maior homem de Deus na Bíblia Sagrada depois de Jesus, Paulo, ele tinha uma pregação suave, porém teológica profunda, mas ele pregava tão sem barulho que o Eutico dorme e cai da janela. Mas ele era tão cheio de Deus que ele desce de lá, abraça o Eutico e ressuscita o Eutico. Agora o Apolo não, o Apolo pulava, eu imagino que ele dava um salto, pregando a palavra de Deus, eloquente. Pedro pregava de maneira dura, forte. Cada um tem um jeito de ser, todo mundo é cheio de Deus, se é que é de Deus. Ouça todos, não negue a maneira de Deus agir em cada vida. Tem gente que Deus ouve na inocência, na pureza. Deus não ouviu Josué orar? Senhor, o que ele pediu para parar? O sol já é parado. O sol não é parado? Ele não orou errado, mas Deus entendeu? Entendeu e parou a terra. O que importa é que você seja puro para orar e deixe as pessoas puras serem do jeito que elas são. Estou falando quando a gente é de Deus. Pessoa que vive negando Deus é outra coisa. Estou falando contra negacionismo. Amém? Pedro reconhece isso. Só que Jesus está olhando para ele dizendo: vou completar a obra. Aleluia. Deus quer completar obras nas nossas vidas. Deus quer completar obras nas nossas vidas. E deixa eu te falar uma coisa: o Espírito Santo é para todos nós, diz respeito a nós, os nossos filhos e a todos quantos o Senhor Deus chamar. O Espírito Santo quer derramar sobre nós, nos encher e nos levantar. Depois disso, Pedro vai chorar amargamente, tendo caído em si. Esse segundo encontro me faz cair em si, me traz lucidez. Eu fiz o que não deveria ser feito, reconheço que sou pecador e reconheço que sou negacionista. Eu tenho que mudar. E isso machuca a alma de Pedro, e isso deve machucar a nossa alma. Quantas vezes eu neguei Jesus? Quantas vezes eu deixei de fazer o que Jesus me ordenou que fosse feito? Qual o meu problema com Jesus se Ele é tudo que eu preciso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu me esforço para trabalhar e não me esforço para servir Jesus? Por que durante toda a semana eu arrumo um jeito de fazer meu serviço, até levo o serviço para casa, mas não arrumo um jeito de estar na igreja 1h30, 2 horas servindo a Jesus? Está negando. Aí de repente Pedro cai em si. Jesus agora é crucificado e Pedro agora está pescando de novo. Primeiro encontro ele não pega peixe, no terceiro encontro ele também não pega peixe. E ele vai voltando para a praia, só que Jesus está na praia. Estou aqui para completar a obra, Pedro. Pedro olha: filhos, vocês têm peixe? Pegaram alguma coisa? Não. Vida sem Jesus é vida sem peixe, irmão.
O Pedro, antes de ter o primeiro encontro, nada de peixe. Quando começou a ter encontro, um punhado de peixe. Quando perdeu o encontro, o peixe foi embora. Você quer a bênção de uma vida próspera? Não estou falando de abundância, de nada disso. Estou falando de uma vida próspera. E a vida próspera é a vida cuidada por Deus, com a presença de Deus. Você quer essa bênção? Tenha Jesus. Vocês pegaram? Não, pegamos não. Joga a rede do lado. Olha o tanto que Jesus é sábio. Direito. E joga a rede. 153 grandes peixes. Nesse ínterim, João fala para Pedro: Pedro, eu conheço essa voz. É a voz do mestre. Por que que João conhece a voz e Pedro não? Irmão, se você está em pecado, você não vai discernir a voz. Se você está com o coração fechado, você não vai discernir a voz. Se você está com a mente acusada, você não vai discernir a voz. João reclinava a cabeça nos ombros de Jesus. João foi para o pé da cruz de Jesus. João não deixou Jesus por nada. João não deixou de discernir a voz do mestre. E o Pedro, João, o Pedro não espera o barco chegar, ele mergulha e vai ao encontro. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Salvador, eu preciso de um Salvador. Quando ele chega para diante de Jesus, eu imagino que Pedro não tem palavras. O que eu vou falar para ele se eu fiz tudo aquilo que ele disse que eu faria, dizendo que não faria? Mas aí Jesus pergunta para ele: tu me ama, Pedro? Pedro respondeu: eu te filho, no grego, eu te gosto. Jesus pergunta de novo: você me ama? Eu te gosto. Pedro, eu quero saber se você me ama. Eu te amo, Senhor. Tu sabes tudo. Agora, esse terceiro encontro é fantástico, porque tem tanta coisa que acontece nele e é o definitivo. Primeiro, Pedro sabe agora claramente que ama Jesus, que não tem mais nada entre ele e Jesus, que ele precisa de Jesus acima de qualquer coisa. Quem ama conhece a Deus. Então ele está conhecendo a Deus. E aí ele declara outra coisa tremenda: tu sabes tudo. Meu irmão, a pior coisa para um ser humano é querer esconder de Deus aquilo que ele já sabe. Ele sabe o nosso endereço. Ele sabe às vezes que nós falamos o que não sentimos. Pensamos e falamos outra coisa com a boca. Jesus conhece tudo. Quer ter um encontro verdadeiro com Ele? Seja sincero e honesto com Ele. Pedro estava dizendo: o Senhor sabe que eu te neguei, o Senhor sabe o que está na minha alma, o Senhor sabe que eu estava chorando amargamente, mas o Senhor sabe também que eu te amo, que eu não sei viver sem o Senhor, que eu quero o Senhor acima de qualquer coisa. O Senhor sabe por que eu pulei daquele barco e vim nadando até aqui nestas águas frias? É porque alguém me disse que o Senhor é Jesus, e eu preciso do Senhor, eu preciso de um Salvador desesperadamente. Eu chorei amargamente, eu chorei miseravelmente, eu chorei lá no canto da minha amargura, mas o Senhor está aqui nessa praia, e dessa vez eu não saio do encontro sem que tu me se torne verdadeiramente meu Senhor e meu Salvador para sempre. Nesse dia, tudo mudou na vida de Pedro. Porque Jesus entrou. Tem lugares que a gente vai entrar, irmãos, que tem uns obstáculozinhos, não é? Já viu aquelas salas em prédio público, que você tem que achar a sala fulana de tal?
e está recheado de sala. Você vai, não fala, não, você vira para a esquerda. Não, é de cá. Não, é no andar de cima. Você fala, meu Deus do céu, onde está essa sala? Tem hora que a gente faz isso com Jesus. A gente põe tanta salinha dentro do coração, que ele fica entrando nas salas para curar as salas até chegar onde precisa. Escancara logo esse coração. Abre logo a porta para ele, conta qual é a salinha, deixa ele entrar lá no profundo. É por isso que Joel disse, não fica rasgando as vestes, rasga o coração. Rasga o coração. Deixa eu te falar, o Salvador é grande, o Salvador é enorme, o Salvador ele é tão grande que você precisa rasgar esse coração para entrar, aleluia. Jeremias no capítulo 4, de 3 e 4 os versículos, ele dá um entendimento claro, que ele não quer que a gente circuncide outra coisa senão o coração. Ele não quer que a gente are a terra para a semente dos homens, ele quer que are o nosso coração, para que ele venha e produza em nós, aleluia. Hoje vos nasceu o Salvador. O dia que tudo mudou, foi o dia que Jesus nasceu na história, e o dia que tudo mudou na minha vida, foi o dia que Ele teve a liberdade de se tornar meu Senhor e meu Salvador para sempre. Depois desse dia, Pedro não nega Jesus mais, nunca mais. E Pedro agora é capaz de morrer crucificado de cabeça para baixo, por aquele que um dia ele negou. Porque o dia que o Salvador entra, e ele tem a liberdade de entrar, acabou. Acabou. Agora é ele e ele. Não mais eu, mas ele vive em mim. E aí, quando nós lemos Mateus, na segunda leitura que fizemos, no capítulo 1, Mateus deixa muito claro para nós entendermos o versículo 21. Ele dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Salvador tem um propósito ao habitar em mim: tirar de mim o pecado. Só que tem uns pecados que a gente gosta demais, por isso não aceita o Salvador. O quê? Se eu aceitar Jesus, eu tenho que parar de, e também de, e não posso mais, e nem aquilo também? Não, querido. O dia que você tiver um encontro com Jesus de verdade, você não vai querer isso. Ninguém é proibido de não fazer, não. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele arrancou de mim tudo quanto é vício, pecado, e me fez ter nojo daquelas coisas. O encontro com Ele muda a minha vida. O dia que tudo mudou na minha vida, foi o dia que Ele entrou para ser Senhor da minha vida, Salvador da minha vida. Ele vai nascer e se tornará aquele Salvador que vai tirar os pecados de você. Talvez esta seja a noite de Natal, que precisamos gritar: eu preciso de um Salvador. Fique sobre os pés. Escute isso. Vamos, em nome de Jesus, deixar de pensar primeiro numa religião, numa possibilidade diferente. Vamos pensar biblicamente no Salvador.
na dependência que a nossa alma tem do Salvador, do Senhor. Eu não conheço ninguém, jamais, que consegue viver uma vida para morar no céu, sem que verdadeiramente se renda a esse Senhor e Salvador. O dia que tudo mudou na história, foi o dia que os anjos anunciaram: hoje vos nasceu o Salvador. O dia que tudo mudará na vida do ser humano, é o dia que ele mesmo, com consciência clara, lúcido, poderá dizer: hoje Jesus nasceu no meu coração. Esse Salvador, ele é tão Salvador, que quando ele entra, o pecado sai. Aquele que xingava, xinga mais não. Não tem coragem. Eu não sei você, respeito cada um, mas o dia que Jesus entrou na minha vida, nem gíria eu tive coragem de falar mais, porque eu falava. O dia que Jesus entrou na minha vida, eu era da presbiteriana tradicional, que tinha muitas coisas liberais na época, mas eu não as quis. Tinha uns irmãos lá que bebia cerveja e tal. Eu falei: não, Jesus me libertou, eu vou pegar isso de volta? Nunca. Porque quando entra um Salvador, o que não presta tem que sair. Ele é tão bom, que quando ele entra dentro da gente, o que não presta sai. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Prostituía, não prostitui mais. Acabou. É uma coisa de consciência. Quem teve um encontro com o Salvador, ele pode estar lá no Japão, pode estar lá na Groenlândia, com uma televisão diante dele, o controle na mão dele. Se vier uma cena pornográfica, erótica, ele na hora muda o canal. Não, mas não tem ninguém aqui perto. Eu conheço ele. Ele está em todo lugar. Quando a pessoa puder dizer de fato e de verdade que o Salvador nasceu no coração dele ou dela, isso vai constrangê-lo. É uma coisa tão fantástica e natural, que você vai querer levar o Salvador para toda a humanidade. Eu conheci ele. Ele é real. Eu lembro do testemunho do Jesse Valadão. Quem conheceu o Jesse Valadão aqui? É nós, da nossa época. Um dos mais famosos artistas brasileiros. Fez filme de faroeste, mas não sei o quê. Eu conheci ele pessoalmente, na época da Adonep, e Jesus converteu aquele homem. E aí ele dava o testemunho pela Adonep, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. E aí, ele conta no testemunho dele que uma vez ele foi para Nova York e encontrou um amigão dele de muitos anos. Falou: nossa, vou falar para ele de Jesus. E se encheu de alegria e foi para o lado deles. Ele falou assim: rapaz, eu encontrei Jesus. Aí ele disse: onde? Está aqui? Ele está aqui? Ele disse: não, rapaz, eu encontrei Jesus, ele entrou na minha vida. Que jeito que você prova isso? Não, mas é verdade e tal. E foi, aí o cara foi só zombando. O Espírito Santo pegou no braço dele assim. Ele conta no testemunho dele, contava: vem aqui. Pare de querer colher os frutos verdes. Os frutos verdes ainda vão amadurecer.
vá para os frutos maduros, porque eles poderão apodrecer. Entende isso? Mas ele estava tão cheio que ele queria anunciar para todos. A mulher samaritana, ela tem um encontro com Jesus, ela sai falando para todo mundo. Agora ela não tem vergonha da vida pregressa dela mais, ela quer usar a vida pregressa para anunciar que encontrou um Salvador. É isso que a gente faz. Pode ter sido, tem uma prostituta cultural lá do Rio de Janeiro, que nessa época da Donep também, ela se converte, ela fala o testemunho dela para todo mundo. Eu fui mesmo, mas agora Jesus me lavou. O prazer dela supera a vergonha de ter sido. Ela disse: não, eu fui mesmo, mas agora Jesus entrou na minha vida. Porque o encontro com Jesus me levanta para anunciar que eu encontrei Jesus. É uma evidência que Ele está em mim. Aleluia, glória a Deus. Eu preciso de um Salvador. Um Salvador que salva a mim de mim mesmo, que tira de dentro de mim as nojeiras, tudo que não presta. Um Salvador que me conheça de verdade e que me possa transformar de verdade. Eu vos apresento o Salvador. O nome dele é Jesus Cristo. Ele tem o poder de nos tornar nascidos de novo. Rabaço que levanaia. Hoje poderá nascer este Salvador em muitos corações que estão abertos para Ele. Hoje Ele poderá renovar a sua vida. Hoje Ele poderá avivar a sua vida. Talvez você esteja no primeiro encontro, ou no segundo encontro que Pedro teve. Talvez hoje seja o dia do terceiro encontro. Talvez você já tenha o terceiro encontro. Então eu tenho que dizer algo para você. A glória dele está nesse lugar. Onde o Salvador está, o renovo está, o avivamento está, a cura está, o milagre está, o poder dele está operando em nossos corações, em nossas mentes. Onde o Salvador está, a mudança de história está, a mudança de sentença está. Onde o Salvador está, ele é proprietário absoluto, ele é o dono, ele é o rei da glória, ele é glorificado. Onde ele está aqui. Aleluia. Arabacaçu, Urabacala Mahassunya, Baracurababará. O mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Oh, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Eu estou me lembrando quando Jesus chega na porta de uma igreja que era chamada de igreja dele, só que ele está do lado de fora, e ele ouve os louvores naquela casa, lindos louvores. Ele ouve, quem sabe, a pregação daquela noite, uma pregação concisa, com estrutura teológica, dentro das regras teológicas, hermenêutica, exegese.
o fundo histórico perfeito, as aplicações. Ele vê o apelo. Quem sabe até pessoas vão à frente. E de repente, ao findar daquele culto, na porta da igreja, quem está aí? Quem bate na porta? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, como assim? Nós somos igreja. Nós estamos ricos e abastados e de nada temos falta. Não, vocês são pobres, miseráveis, desgraçados, nus, cegos. Como assim? Não nos falta nada. Quem está aí na porta? Eu sou Jesus. Dá sono, não dá? Dá muito sono, porque Jesus está na porta e você não deixa entrar. Dá uma vontade de ir para casa jantar logo. Não saia sem abrir a porta. Porque se alguém abrir a porta, eu entrarei. Esse Salvador só entra se abrirem a porta. Ele não agride, ele não quebra a porta, ele não invade. Ele continua gentilmente dizendo: abre a porta que eu entro. E tem pessoas que precisam urgentemente abrir a porta. Por que Jesus chama uma igreja de desgraçada? Não é o pregador não, é Apocalipse 3, 14 a seguir. Porque ninguém pode dizer que não é um desgraçado se Jesus não tiver na vida dele. Pastor, mas que atrevimento. Não, revelação. Porque sem Jesus a pessoa não é salva. E quem não é salvo está desgraçado. Ou seja, está sem a graça, está sem o Salvador, está sem a vida, está sem esperança eterna. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. É tão simples, irmão. É tão simples, é só abrir a porta, é só dizer: sim, Senhor, eu te quero, eu preciso de um Salvador do jeito que tu és, eu estou desesperado por um Salvador. Então eu vou cear contigo, e tu vai cear comigo. Aleluia. Por isso, Jesus aconselha: compre de mim colírio para os vossos olhos. Compre de mim vestes para cobrir a vossa nudez. Compre de mim. Venha a mim. Eu tenho o que você precisa. Senhor nosso Deus e Pai, preguei a palavra, ministrei a palavra, ela está entregue para mim, para os meus irmãos do altar, para os obreiros e obreiras,
para os membros congregados, para os visitantes, para os internautas. A palavra foi entregue, a mensagem foi dada. Meu Deus, pela ação do Teu Espírito, que haja convencimento para os que se abrem para Ti. Salvador, nasça em cada coração. Salvador, toma cada coração. Salvador eterno, tira de nós o pecado. Salvador Jesus, venha para nós, nos ajuda, nos lava no Teu sangue, nos justifica, tira de nós o pecado, tira de nós a arrogância, a ignorância, tira de nós a estupidez, tira de nós tudo que não presta. Salvador, eu preciso de Ti, meu Salvador. Anamasso Clemanaia, vem, Salvador amado, renova cada vida que se abre, renova cada vida que Te busca, renova cada vida que tem consciência, e tendo consciência, abre a porta, entra, Salvador, ceia, Salvador, entra, Salvador, distribui colírios, distribui vestes, distribui saúde. Entra, Salvador, nesta casa, entra nesta família, entra, Salvador.